Jeito Plena de Ser tem recomeços e hoje estou recebendo a minha plena Elecir. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Que bom. Elecir, nos conte uma curiosidade sobre o seu jeito plena de ser. Meu jeito plena de ser tem recomeço, com muita escuta, com muita coragem, com muita escolha para as escolhas conscientes, estar presente, estar aqui agora. Muito bem, vários insights aqui que a Elecir já trouxe dentro das escolhas, que é um dos pontos que recaem sobre os recomeços, não é mesmo, Elecir? Sim. Falar sobre escolha, Fabi, não tem como não fazer uma retrospectiva sobre minha história, né? Então hoje a Elecir plena, ela sim tem muitas escolhas, muitas histórias, mas nem sempre foram escolhas conscientes, tá? Confesso para vocês que muitas vezes eu sobrevivia, não vivia plenamente, que é estar presente, estar no aqui e agora. Hoje, com toda certeza, eu afirmo para vocês, hoje eu sei estar no aqui e agora. Hoje eu consigo fazer escolhas com consciência, com presença e sei também olhar com carinho para os meus recomeços. E foi através dos recomeços que eu compartilho com você e com todos que a minha verdadeira missão foi despertada. Que legal encontrar a sua cadeira no mundo. Confesso a vocês que teve um episódio, né, um momento que eu e a Elecir nos reencontramos em uma palestra justamente falando do tema que ela vai abordar aqui hoje também. E ao final, Elecir, né, eu fui até você e disse: Elecir, parabéns. Hoje realmente eu vejo que você está na sua cadeira no mundo a partir de vários recomeços que aconteceram na sua vida. E como é bom identificar isso no outro, porque também nos reconecta com nós mesmos. Perfeitamente. A tua fala me faz ficar até emocionada, porque eu me recordo sim desse dia que foi tão lindo. Foi num sábado à tarde, eu fui ministrar uma palestra, uma conversa, uma roda de conversa sobre sexualidade na rede feminina aqui de Maravilha. E ao final desta conversa, eu me lembro muito bem que você veio até mim e você me falou. E aí aquilo me tocou mais profundamente ainda, porque sabe quando você começa a conhecer uma área e você começa a se encantar e vivenciar aquilo com tanta intensidade, com tanta verdade, com tanta clareza, que aquilo te conecta a cada dia com as tuas partes esquecidas? E confesso para vocês que por muitos anos a minha sexualidade também estava esquecida. E aí aos poucos, como eu fui conhecendo a urologia, fui conhecendo um pouco mais, escolhi fazer uma especialização na área da sexologia, então hoje eu sou psicóloga clínica e sexóloga, eu também fui me reencontrando, olhando para aquelas partes que estavam esquecidas, adormecidas, e fui dando colo, cuidado. E ao me acolher, eu fui me transformando. E hoje eu posso estar dizendo para vocês com toda certeza que quando você falou de estar na cadeira no mundo, aquilo fez muito sentido para mim. Plena, né? Eu ia dizer, e viver é sentir, É né, isso. Fábio? Essa é a filosofia do jeito plena de ser, viver é sentir. E esse olhar tão cauteloso, tão cuidadoso que a Elecir trouxe, que com certeza vai conectar com as mulheres que estão nos acompanhando, Elecir, por quê? Todas nós, sim, temos uma história, também não somos flor que se cheire, vamos abrir o parênteses, né? Temos uma vida interessante, sim, de muitas coisas vividas, mas também tem esse lado que talvez por N motivos nós não olhamos, não integramos, por vergonha, por medo, por infinitas, né, questões, por insegurança, pelo próprio desconhecimento sobre aquilo que nos acontece.
E tem um fato curioso que a Elecir trouxe, né, dentro do capítulo, que você não tem que acompanhar, né, que ela traz sobre a semente da cura. Pois é, para mim, todo ser humano, ele nasce único e especial. E quando a gente olha para nós e nos acolhe, esse potencial, ele é despertado. E aí a nossa força começa a vir de dentro para fora, a gente começa a sentir, é um sentir, eu vou dizer para vocês. E esse sentir faz com que você faça escolhas conscientes. Primeiro você faça a escolha para você. Então eu comecei a me escutar, eu comecei a procurar conhecimento, eu busquei fazer especializações, fazer minha graduação, eu busquei o autoconhecimento que foi através da psicoterapia, tá. E essa semente que é o potencial que eu vejo em cada ser humano, que é único e especial no mundo, ela foi despertando. E a partir do momento que a gente se desperta, que a gente se conhece, que a gente se conecta, e aí faz muito sentido também com a área que eu atuo hoje, que é ser a psicóloga sexóloga, sexualidade passa a ter um outro olhar. E essa semente que você fala e que eu falo no meu capítulo, é disso que eu estou falando. Por isso que eu convido vocês, nos acompanhem. Até porque a Elecir está trazendo aqui um dos assuntos que renderia vários podcasts, inclusive vai ter um talk adiante, vamos deixar um spoilerzinho aqui, Isso. que a Elecir vai participar juntamente com outras plenas e que nós vamos conseguir aprofundar ainda mais essas questões. Porque vejam só, a sexualidade, ela é muito além do que um ato sexual. E aqui que a gente já precisa desmistificar algumas coisas, né, Elecir? Dessa conexão, dessa energia, dessa troca de energia, conexão entre corpos também, né? E os afetos que estão ali. E o quanto muitas vezes as mulheres se desconectam de si em prol ao outro e vice-versa também, né? Os homens que nos acompanham. E ainda dentro disso também, o quanto eu me conheço. Talvez você que está nos acompanhando vai pensar assim: nossa, agora eu vou ter que cursar psicologia para me entender melhor. Não, não é sobre isso, mas os processos de se reintegrar. Como foi para você, sim, a partir da terapia, mas olhar para esses lados que precisavam ser reintegrados? Olhar para fazer esse processo de me encontrar, foi fazer as pazes com a minha criança, com a minha menina, com a moça, porque são fases que acontecem na nossa vida e que a gente, por não ter esse conhecimento, não soube ou não conseguiu compreender corretamente, quando também os nossos familiares foram tentar nos orientar e entender. Então, assim, hã, quando eu entendi que um corpo de uma mulher saudável, né, ele vai passar por um processo de transformação. Então aquela criança, ela começa a se transformar numa menina e de repente ela começa a ser uma mocinha, e essa mocinha começa a ter ciclos, né, ciclos menstruais, né, a menstruação, primeira menarca, vamos dizer assim, é algo apavorante para nós mulheres. E entender isso, compreender que isso faz parte do processo e da descoberta da nossa semente enquanto um ser de luz no mundo, faz toda a diferença. Aí depois vem toda a questão de você ser, agora eu sou um adolescente, né, então a pré-adolescência, adolescência, toda a questão da transformação, a questão hormonal, né, os desejos que começam a aflorar, e a gente não sabe como lidar com isso. Fazer essa conexão conosco, entender que, por mais que, eu esteja apavorada quando eu estou menstruada, estou com cólica, é um processo, vai passar. Quando eu estou estressada, porque, e eu não sei identificar porque eu estou estressada, de repente no autoconhecimento eu começo a me perceber: "Não, espera aí, eu estou na tensão pré-menstrual, eu estou na TPM". E aí essas conexões, essas acolhidas, faz toda a diferença lá na frente. E aí, uma das maiores crenças limitantes que eu vejo na minha profissão hoje, Fabi, quando falamos de sexualidade, que é a minha área hoje, que eu atuo,
é sobre a gente ouvir a palavra sexualidade e automaticamente a nossa mente já nos levar para a intimidade. Ela faz um movimento reverso que a gente já se imagina, às vezes até a nossa cor da bochecha muda de cor quando a gente ouve a palavra. E aí eu falo, vai muito mais de além do ato, do momento em si, da brincadeira ou do jogo erótico, vamos dizer assim, né. Então eu gosto muito de usar essas 2 formas de falar sobre a intimidade entre casais, né. Então, para mim isso vai muito mais além. E aí compreender que sexualidade é essa energia que nos dá prazer e tesão de viver, então a gente acordar, ter essa energia e agradecer, tudo isso faz parte da sexualidade, fez com que eu compreendesse, e aí despertasse ainda mais a semente da cura. Olha quantas coisas que a Elicir trouxe aqui, que estão lá dentro do capítulo. E quando você fala sobre as fontes de prazer, como nós precisamos falar, normalizar, entender quais são as nossas fontes de prazer, quais são os sentidos que nos trazem o prazer. Exato. Olha só, pensando nisso, eu vou falar para vocês de uma forma talvez que para mim fez muito sentido. Então eu sempre falo, vai muito da gente, né, fazer sentido para nós, para depois fazer sentido para o outro. E vamos abrir aqui o primeiro parênteses, né? Mulher que está nos acompanhando, precisa fazer sentido para você. Esquece o entorno, esquece o restante. Aí depois você vai aprender a comunicar isso, que também a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas assim, Exatamente. foca em você, porque a partir desse assunto já, com certeza, juntou vários pontinhos, várias dúvidas, vários desconfortos, dores, traumas, enfim, várias coisas, mas é aqui o prazer de uma forma integral que a gente quer olhar, que é o lado bom. Isso, que é essa energia, e que ela é muito essencial. Ela faz muito sentido na nossa vida, não importa na fase que nós estamos, se nós somos a criança, se nós somos a moça, se nós somos a menina, se nós somos a adulta, se nós somos a idosa, não importa a fase. Isso tem que fazer sentido. E para mim, então voltando, né, como eu estava falando, começou a fazer muito sentido quando eu fui entender. Entender o quê? Que a resposta sexual, ela tem fases para passar. O nosso corpo, se a gente imaginar a intimidade somente, ela teria fases. E a principal que eu quero focar hoje, porque a gente não vai dar, né, vai ser para o próximo podcast, como você já deixou dito, eu só quero trazer a primeira aqui para a gente entender: desejo. O desejo, a libido, né, como a gente conhece. Então o que é isso? Ele é, uma fonte de estímulos que nós, para cada um vai fazer sentido. Pensando nisso, a gente pensa nos nossos 5 sentidos, né. Então para muitos é a visão, para outros é a audição, o olfato, o paladar, o tato. Então cada um de nós somos únicos e especiais. E aí eu trago no meu capítulo que para mim foi fazendo sentido algumas coisas, então eu comecei a compreender: "Não, espera aí, então se eu não gosto desse toque, desta forma, eu preciso comunicar ao meu parceiro, eu preciso ter coragem para poder comunicar ele". Por quê? Porque através de uma comunicação assertiva, eu também fui aprendendo do que ele gosta, ele aprendeu do que eu gosto e a gente foi aprendendo junto. Construção. Exatamente. Por quê? Porque é esse o sentido de viver uma vida com propósito. Porque primeiro você sente por você para depois levar para o outro. Então hoje, a estar na minha cadeira no mundo, que eu gosto muito dessa tua fala e eu uso ela muito inclusive, faz muito mais sentido, por quê? Porque é o que eu sinto, é o que eu vivo, eu consigo estar aqui, agora, vivendo com plenitude esse movimento. E um parênteses, plenitude não é perfeição. O que é a plenitude para Elecir? Para mim, plenitude é estar no aqui e agora, me sentir por inteira. Se estiver doendo, validar a dor. Se tem cicatriz, validar a cicatriz e olhar para ela e ver o que ela nos ensina.
E quando eu penso nisso, eu lembro também do momento muito intenso na minha vida, que teve um professor que me disse o seguinte, que, a pior pessoa que você conheceu na tua vida, que você nomeasse ela como a pior, ou a que mais me doeu, ou coisa que me fez, sentir dor, ou coisa nesse sentido, aquela pessoa estaria te ensinando alguma coisa. E aquilo me chocou de um jeito que eu confesso para vocês, eu fiquei mexida, e falei: "Como assim?". E aí ele falou: "Se você olhar, ela vai te ensinar a não ser igual". E aquilo para mim faz muito sentido. Então hoje plenitude é isso, é olhar para tudo isso, olhar o que me construiu até aqui, tá. Então é olhar para a versão de ontem e honrar todos os processos, inclusive as cicatrizes, e validar elas. E estar presente, pegar a minha história e ser autora da minha história. Então hoje eu falo para você, sim, hoje eu consigo estar plena, inteira. E que esse vai ser um dos caminhos, É, inclusive. para chegar à vida que você sempre sonhou. Isso mesmo. Olha que legal isso, e a leveza com que a Elecir está trazendo, porque com certeza algumas mulheres vão ir para esse lugar da dor, por N razões, não conseguem validar o que está sentindo, ou o quão desconfortável, o quão doloroso, enfim, cada um com a sua realidade, com a sua história. E aí também nem quero pensar nisso. Tem algumas aí que estão pensando dessa forma, não vou nem pensar, vamos fazer de conta que nada aconteceu e vida que segue. Só que nesse vida que segue, a vida não segue. Porque agora estamos aqui, né, conectadas de corpo, alma, presença nesse nosso momento. E tem uma vida acontecendo em paralelo. Existem sim os nossos familiares, quem tem filhos, tem o entorno que está acontecendo, então não tem aquele botãozinho de liga e desliga, né? Muitas vezes, justamente pela rotina, deixamos de nos olhar por inteira e é sim olhar para aquilo que não é tão agradável. Então, essa inteireza que você traz, né, é fruto de muito trabalho em você mesma, de muito tempo. Então, não imaginem vocês que estão chegando agora, que assim, é um processo simples, rápido. Não é. Tem muita coisa aqui, muito teor de muita terapia, sim, do autoconhecimento, e vocês têm ouvido dentro dos episódios nós falarmos sobre saúde física, mental, espiritual, sobre desenvolver as mulheres, desenvolver o nosso feminino inclusive. E acredito que as mulheres que chegam hoje, a Elicir não atende somente mulheres, né? Assim como os homens também. Mas as mulheres que chegam para você, nua e crua, a realidade como ela é. Qual é a maior dor delas que elas querem resolver? Olha, é muito subjetiva. Cada mulher tem uma dor, mas eu posso, afirmar pela minha experiência nesses quase 10 anos de psicóloga, que, uma das maiores dor que aparece basicamente quase em todas, é essa falta do autoconhecimento sobre o seu próprio corpo. Nós não sabemos nomear as nossas partes. Então vejam bem, muitas vezes a gente, dá um sorriso para o mundo, querendo anestesiar uma das dores que está lá dentro. É um jeito que a gente arranja para como se fosse anestesiar as nossas dores. Então a falta do autoconhecimento, do conhecer-se, primeiro olhar para si, para depois querer estar com o outro, é uma das maiores dores, sem dúvida, para as mulheres. E olha que a gente vive numa sociedade, né, que temos muita liberdade, mas ao mesmo tempo, quando se trata do próprio corpo, do autoconhecimento, a gente acaba pecando. Olha só, até porque se eu não sei nomear, eu não preciso resolver. Se eu não sei nomear, eu não vou sentir. E aí eu vou seguindo nesse processo aí de se anestesiar, como você trouxe, e que não vai solucionar, muito pelo contrário. Vai ter reflexos
muitas vezes disfuncionais, inclusive, né, Elecir? Quando nós falamos de saúde mental, física, é um universo que a gente tem nesse entorno e nós queremos aqui as mulheres plenas, saudáveis, que elas consigam, talvez a partir hoje, dessa nossa fala aqui, desse nosso momento plena, consigam olhar para si como um ato de coragem também. Se algo não está legal, se algo não está funcionando como você gostaria, também ter clareza de que é possível resolver. Perfeito. E quando você fala de coragem, Fábio, a gente precisa entender que nós nos construímos a cada momento vivenciado. Então, nós não nascemos prontas. Nós não estaremos nunca pronta, nós precisamos nos construir. E esse construir, ele demanda de muita coragem. Então, quando a gente fala em validar, é validar o que está sentindo, se for medo, se for frustração, não importa o que está sentindo, valida o que está sentindo, mas mesmo assim faça uma escolha. Porque olha só, às vezes não fazer escolha é uma escolha. Com certeza. Então vejam quantas vezes a gente escolheu por medo, por vergonha, por acreditar que não era capaz, que não tinha aquela sementinha lá da cura, do que está sentindo, do que está sendo gerado aqui dentro, né? A gente acaba ficando e se anestesiando. E aí vem tudo essa questão disfuncional que vai acontecer. O corpo fala. Você escolheu calar, um exemplo, tá? Bem simples, sobre relacionamento. Eu não gostei da forma com que tal pessoa falou comigo hoje, tá? Mas eu tenho que conviver com essa pessoa todo dia. A falta de coragem de eu chegar até ela e dizer: "Fulana, não entendi o que você quis dizer", ou "Não gostei da forma que você falou tal coisa", vai fazer com que eu vá para casa e aquilo fique lá, remoendo dentro de mim, certo? Amanhã, quando eu chego e encontro a pessoa, uma gota é o suficiente para que a gente tenha um atrito ou um diálogo um pouco mais, né, incisivo. Ou às vezes até, a gente dentro da psicologia, a gente trabalha muito a questão do diálogo assertivo. Esse exemplo que eu trouxe, gente, é para provar para vocês que quando o diálogo ele é assertivo, aí nós temos plenitude, porque nós temos presença. Eu tive coragem de falar que estava doendo ou que eu me senti incomodada. Quando eu escolho ficar quieta, isso deixa de ser um diálogo assertivo e a gente começa a pisar numa mina que vai dar problema logo ali na frente. E inclusive na questão da nosso como sentirmos a nossa sexualidade, tá? Tem a ver com como eu estou me sentindo. E que o sentir a sexualidade é diferente para cada um. E Perfeito. justamente o casal, né, cada um vai sentir de uma forma, então como que funciona para mim, como funciona para o meu parceiro, minha parceira, enfim, né, e assim como a diferença do homem e da mulher. A mulher, como ela é muito mais responsiva. Exato, a mulher, ela tem o desejo responsivo. O que é esse desejo responsivo? Todas as mulheres têm desejo, assim como os homens. Perfeito. Ponto final, isso é uma verdade. Ai, Fábio, não tô sentindo desejo, não tô me sentindo desejada, é porque algo de errado não está certo. Aí o que que acontece depois? Então, conforme a gente foi estudando a sexualidade, foi percebendo que a mulher, ela precisa um pouco mais de estímulo para que ela consiga se sentir inteira, plena, para desejar a intimidade, tá, Fábio? Um exemplo bem clássico que eu gosto muito de trabalhar na clínica também, sobre a questão das 5 linguagens do amor, né? A mulher, um exemplo, quando ela pede para o marido, ou para o namorado, a namorada pede, né, para ele levar um exemplo, o lixo. Exemplo bem básico, assim, do dia a dia, nossa rotina diária. Levar o lixo, tá, da cozinha até lá fora. E ele na correria, ele esquece, a mulher pega aquilo como se fosse: "Pô, ele não me cuidou, eu pedi isso para ele", né. E aí vai guardando, e isso vão acumulando, um dia após o outro, e aí acaba que a gente vai minando o nosso desejo.
E o homem, biologicamente falando, ele é mais espontâneo. Então ele consegue, como se fosse fechar as caixinhas aqui da memória, né, para que acione o desejo da energia sexual muito mais rápido do que a mulher. Então isso é biológico, por isso que às vezes a gente fica com essa questão: "Tá, mas ele tem mais desejo que eu". Não, gente, nós também temos desejo. Só que nós temos que olhar para nós, cuidar disso, então nós precisamos dar para nós o que ninguém vai poder dar, que é esse cuidado, esse olhar com diferencial para nós, do que realmente está me inquietando, o que me deixou chateada. Ou um exemplo, o que aconteceu na última vez que a gente estava em conexão que me chateou? Um exemplo, um toque. Às vezes um toque que não foi legal para mim, mas eu tenho que ter coragem de manifestar para o meu parceiro. Às vezes, a questão de uma fantasia, tá, sexual que eu tenho, que às vezes eu nem sei explicar de onde vem, mas eu sinto isso. E aí às vezes eu fico desconfortável, porque eu penso: "Pô, como é que eu vou manifestar para o meu parceiro que eu tenho esse desejo ou essa fantasia?". Eu falo: conversando, dialogando, escolhendo ter um tempo de qualidade, tá, com o parceiro e falando, perguntando sobre, né. E isso gera conexão, isso gera inteireza na relação. Não é negar, é validar. Ou seja, se tem o desejo, trabalhe com o desejo. Exato, e entenda o que faz ele ser responsivo. Então, muitas vezes, lá no comecinho da nossa adolescência e tudo mais, a gente assistia muito filme romântico, às vezes com uma pegada um pouco mais picante. Isso vai fazendo com que a gente vai alimentando o nosso vasinho do desejo. A gente precisa alimentar o vasinho do desejo. Como o homem alimenta o dele, nós também, mulheres, precisamos alimentar o nosso. Mas e como alimentar se eu não sei o que eu gosto ou deixo de gostar? E com certeza o vasinho do desejo vai ser uma novidade para muitas. E Sim, para aquelas que já conhecem essa história, que elas façam bom uso e todos os dias vão lá e incluam, não é para depositar também, né? É para incluir aquilo que traz o desejo, aquilo que desperta o desejo. É o que faz você se sentir viva, mexe com o feminino, assim como mexe com o masculino também, né, Elicir? Então, o que que realmente te faz mulher, o que faz você se sentir mais mulher, aquilo que faz você se sentir desejada. Vamos fazer aqui agora o desafio do vaso do desejo, hein, Elicir? perfeito. Olha, gente, vou dizer para vocês, não tem como saber sem a gente fazer um movimento da gente olhar para nós, olhar para as nossas partes. Então, muitas vezes, a gente precisa começar dando um pontapé inicial, que é primeiro olhando para si, buscando um processo de autoconhecimento, tá, Fabi? Não tem como fugir da psicoterapia. Em pleno século XXI, a gente precisa ter coragem de parar e olhar para as nossas partes que dói. As partes que muitas vezes a gente negligencia, a gente escolhe negar, como você também trouxe no teu momento antes, né, anterior, muito bem, que às vezes a gente quer negar. Eu vou fingir que não está acontecendo, eu vou fingir que não está doendo. E isso gera uma incongruência, que é o quê? Eu não é o que eu tô me sen eu não é o que eu tô sentindo nesse momento. O que que é incongruência então, para esclarecer para vocês, tá, pessoal? A incongruência é quando eu estou aqui, mas eu estou totalmente desconfortável e eu não queria estar aqui. Agora, se eu cheguei aqui desconfortável, e que realmente confesso para vocês que eu cheguei, porque é o primeiro podcast, tá? Mas validei aquele desconforto, consegui dividir com você e você me acolheu, isso é inteireza, isso é congruência. A gente entrou em sintonia e isso faz o nosso vasinho do desejo também ser alimentado, porque eu saio daqui inteira, feliz. Jeito plena de ser, tem isso, Tem. né? E é a escolha do caminho da plenitude para se chegar à vida que sempre sonhou. Elicir, e esse caminho da plenitude, como foi que você identificou, para além das tuas falas, aquilo que você trouxe, principalmente da psicoterapia?
Olha, como eu falei ali anteriormente, tentando recapitular agora, eu vou dizer para vocês com toda certeza que não foi à toa que eu escolhi a palavra recomeço, tá? Eu tinha um desejo dentro de mim, eu achava que realmente era o que eu queria, que era ser uma psicóloga organizacional. E num determinado tempo a vida veio e acabou que eu fui demitida de uma empresa que eu trabalhava já há quase 15 anos, hã, e eu iniciei um novo processo, um novo recomeço na minha vida. E esse recomeço, Fábio, fez com que despertasse em mim a minha verdadeira missão, né, que era conhecer a medicina, a urologia, a ciência e tudo mais, em cima dessa questão da sexualidade, e ao mesmo tempo também despertou em mim essa plenitude, esse entender que plenitude, como eu falei, não é algo 100% sem ausência de problemas, é o contrário, é validar o que tem de problema, olhar para ele, acolher a inteireza toda e depois ressignificar, dar um novo sentido. Então eu consigo dizer para você, sem dúvida, e para quem está nos ouvindo e assistindo, né, que plenitude tem a ver com escolha, estar aqui, ser autora da própria história e viver com essa alegria, esse prazer, nas pequenas escolhas, começa nas pequenas. Um exemplo, para ficar de dica, escolher o café da manhã, se ele vai ser morno, se ele vai ser quente, se ele vai ter açúcar ou se ele vai ser sem açúcar. Isso é a plenitude, tá? Vários desses momentos no nosso dia a dia, inclusive. Falando justamente sobre esse olhar feminino, sobre esse olhar ao bem-estar, inclusive aqui as nossos acessórios, né? Manu Chaves Concept, que está nos vestindo, né, Elecir? Quem nos viu, quem nos vê hoje, eu tenho uma máxima de que quem me conhecia vai ter que conhecer de novo, e falávamos isso nos bastidores, né, Exatamente. Elecir? Justamente hoje estarmos em uma nova skin, numa nova versão muito melhorada, assim como Top Sport, que também prioriza o bem-estar, além de um look, de uma roupa fitness, também é esse olhar para a saúde física, mental, é um momento de se trabalhar no conjunto. Elecir, como que as plenas que estão nos acompanhando conseguem adquirir o livro Jeito Plena de Ser com você? Podem me chamar no direct ou podem me chamar pelo WhatsApp, que terei a maior honra em entregar o livro Jeito Plena de Ser para todas, principalmente as que forem aqui de Maravilha, né, e caso não sejam de Maravilha, mandaremos pelo correio, com certeza chegará até você. De que forma? Aí a gente vai descobrir no caminho. Elecir, qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Elecir Sexóloga. Só Elecir Sexóloga, Uhum, sem o exato. acento, enfim, Sem né? nada, Isso arroba, aí. né, é Elecir Sexóloga. Muito bem. Elecir, para finalizar aqui o nosso episódio, sabe aquele mantra que toda mulher tem, aquela frase para tatuar? Qual é a frase da Elecir? Ao me aceitar por inteira, despertei a força que transformou dor em poder, verdade em liberdade. Que lindo! Com certeza as mulheres que estão nos acompanhando ouviram vários mantras, várias afirmações que vão levar para a sua vida, inclusive como exercício, né? Para você reforçar contigo mesmo alguns compromissos. Elecir, muito obrigada por você compartilhar com as mulheres que nos acompanham também o teu jeito plena de ser. Eu que agradeço, Fábio, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E você, mulher que se identificou com a plenitude como caminho para você chegar à vida que você sempre sonhou, se mantenha aqui nas nossas plataformas de streaming, se inscreva e envie também para outra mulher que vai ser importante receber tudo isso que nós estamos entregando dentro do Plenas Cast na sua primeira temporada, Jeito Plena de Ser.